Jair, fala pra gente um pouquinho desse momento da avicultura, né? Você que tem um contato direto na agroindústria, enfim, como que o mercado, né, está reagindo? A gente teve notícias, né, de gripe aviária, a gente está com desafios gigantes. Como que você vê esse momento? Primeiro, eu gostaria de dizer que foi de extrema importância o setor estar preparado. O Brasil, como ele tem tido a oportunidade, praticamente o mundo todo já teve esse problema declarado, já teve que fazer o enfrentamento, e o Brasil até então conseguia manter o status livre de influenza aviária. Isso foi muito fundamental para que a gente pudesse enfrentar esse momento difícil para o setor, mas de uma forma organizada. Primeiro, que o Brasil já havia firmado acordo bilateral com regionalizações para mais de 120 mercados. Outros mercados relevantes, podemos citar aqui a China, podemos citar aqui a Europa, África do Sul, Coreia do Sul, entre outros, o Brasil ainda não tem o acordo de regionalização. Isso tudo trouxe um desafio para o setor. Ele teria sido muito maior se provavelmente esse problema tivesse ocorrido, por exemplo, há um ano atrás. Nesta jornada dos últimos 2 anos, a BPA, junto com o Ministério da Agricultura, a iniciativa privada, as associações e sindicatos estaduais trabalharam muito forte para que o Brasil avançasse na questão da regionalização. E isso trouxe para nós oportunidade, neste momento, de uma boa parte das exportações brasileiras seguirem seu fluxo normal. Isso prevaleceu, por exemplo, no mercado de alta relevância e de exigência, que é o mercado japonês. Isso vale, por exemplo, um mercado como a Arábia Saudita, que é um mercado de valor agregado, que já tem regionalização, que continua importando normalmente. E assim aqui eu poderia citar N outros mercados. O próprio Reino Unido, que importa produtos como salgado, peito salgado, que tem valor agregado, ele também é regionalizado, segue normalmente. Claro que esses países que estão abertos, num primeiro momento colocaram restrição ao estado do Rio Grande do Sul. E isso é natural até o momento em que se faça o levante do status sanitário e depois, gradativamente, esses países também vão liberando e deixando a regionalização prevalecer, que ela pode ser ou por um raio de 10 quilômetros, ou ela pode ser por município, né, ou ainda por estado. Então podemos dizer assim, o momento foi difícil, cada semana que passou nessa jornada de hoje, dá para se dizer mais de um mês já do fato ocorrido, que ele aconteceu lá no dia 15 de maio, né? A cada semana que passou, a gente, enquanto setor produtivo, teve que se reorganizar, teve que trabalhar com inteligência, o setor trabalhou de forma unida, trocando informações, foi fundamental a orientação da BPA, a orientação, por exemplo, no Paraná do Sindavipar e assim sucessivamente as associações estaduais, para que a informação chegasse da maneira mais correta possível para a agroindústria, para que ela pudesse, sim, reorganizar a sua produção e fazer com que, num primeiro momento, uma oferta um pouco maior do que o normal, porque o Brasil, nós temos que lembrar que ele exporta em torno de 35% da sua produção e vende no mercado interno 65%. E, de repente, ele teve que absorver mais 15% de disponibilidade. O setor soube trabalhar, o setor trabalhou de forma estratégica, soube gestionar positivamente a cada semana. E, claro, hoje que nós já estamos muito próximos, né, de ter a notícia do levante do status de gripe aviária no Brasil para um status livre, que deve acontecer agora a partir do dia 18, né, não acontecendo nenhum caso novo em aves comerciais, o Brasil levantará o status de gripe aviária para um status livre de influenza aviária. E nessa jornada toda nós já tivemos vários países importantes que reabriram. A exemplo, citar da semana passada o México, que é um destino para filé de peito relevante do Brasil. E assim nós temos evoluído, temos trabalhado e temos conseguido, de uma certa forma, dizer assim, fazer uma boa gestão de um momento difícil que o setor teve que passar. E tudo isso foi possível porque a indústria hoje, ela está alinhada, ela está se conversando enquanto setor organizado, e a gente pode dizer que talvez um dos fatores essenciais para que o Brasil
saia provavelmente mais fortalecido deste status momentâneo, aonde nós perdemos o nosso status de livre de influenza aviária, pela forma em que o Brasil rapidamente agiu, com transparência, com comunicação clara, com concentração da comunicação pelo Ministério da Agricultura, pela Associação Brasileira da Avicultura, que é a BPA, aonde o setor, de um modo geral, respeitou, né, essas entidades para elas serem o porta-voz, para que não houvesse informações desencontradas e todos nós pudéssemos, de maneira transparente, de uma maneira clara, objetiva, levar a informação ao mundo, ao mercado e principalmente proteger o consumo no mercado nacional. Então, em resumo, Jair, o mercado internacional ele já reconhece a qualidade do frango brasileiro e reagiu sabendo que mais cedo ou mais tarde, né, e o Brasil também veio se preparando, essa doença ia estar, né? Até a gente fala que até demorou, né? Porque é uma coisa que está no mundo todo e o Brasil era o único que ainda não tinha esse registro, né? É isso. E como que a agroindústria, né? Você faz parte de uma grande agroindústria, faz parte do Sindipar. Quais são os próximos passos para manter toda essa evolução que você comentou aqui com a gente? Primeiro, dizer que o mundo reconhece no Brasil um grande supridor de alimentos, né? Especialmente Perfeito. na proteína animal. Nós podemos dizer que hoje em torno de 36% de toda a movimentação de carne de frango no mundo, no que tange às exportações e importações, ela é oriunda do Brasil. Então o Brasil é relevante. São hoje, se a gente pegar a média das exportações dos primeiros 4 meses do Brasil esse ano, são as superiores a 450 mil toneladas. Não há como ignorar esse gigante produtor. Exatamente. Então o que vai acontecer daqui para frente é o Brasil, primeiro, elevar a régua do cuidado com a biosseguridade. Eu creio Perfeito. Que o setor produtivo está extremamente atento e vai fazer ainda melhor o que ele já faz bem, vamos pensar assim. E o Brasil, ele vai trabalhar fortemente agora com esses países que ainda não têm a compartimentação ou a regionalização. O Brasil vai trabalhar para que não ocorra apenas o retorno das exportações, mas que de fato se volte a exportar com a formalização da regionalização. Por quê? Se algum dia voltar a acontecer um novo caso de influenza aviária em aves comerciais, a gente conheça a regra de como nós vamos estar retornando, que normalmente existem protocolos claramente definidos. E também que não feche o país, porque nós somos um país com dimensão continental, gigante. É muito diferente de outros países pequenos, né? Onde muitas vezes um estado brasileiro é maior do que muitos territórios de alguns países ao redor do mundo. Então, olhar para essa situação, regionalizar, compartimentar, eu creio que é o grande dever de casa que todos estão trabalhando e estão cientes que precisa evoluir. E a BPA, ela faz um trabalho extraordinário junto com o Ministério da Agricultura, claro, apoiado por toda a agroindústria que está por trás. Perfeito, Jair. Eu agradeço a sua contribuição aqui no Alimenta 2025. Eu agradeço a oportunidade também de estar com vocês. Primeiro, um evento maravilhoso que está reunindo, acho que o setor, as mentes brilhantes que estão por trás de um setor pujante como a avicultura, a suinocultura, ovos, enfim, as demais proteínas animais também que aqui estão representadas. Parabéns a todos, né, que organizaram e que permitem, né, que a gente possa mostrar a pujança do nosso estado. A gente que agradece.